E esse aqui vai tocar no coração, hein? Nós reconhecemos o quanto as famílias se dedicam pelos filhos e somos gratos por isso. Isso é importante a gente falar, né? Sim. Eu posso falar até como mãe atípica, né? No meu caso, antes do meu filho receber o diagnóstico, eu trabalhava em um lugar e aí eu abri mão de tudo, né, na minha independência, dos meus sonhos, para poder dar independência a uma criança de 2 anos, né? Na época eu tinha 2 anos. E realmente, a gente se reorganiza, muda toda a nossa estrutura. Dinheiros, né? Que tudo é muito dinheiro, tudo é muito caro para poder dar o suporte para aquela criança. A gente muda toda a nossa rotina, a gente muda nossos sonhos. E eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Trabalhei no hospital e eu tive que parar. E eu precisei me reinventar. E como eu ia me reinventar naquele momento? Era tentar ajudar o meu filho. Aquilo ali era mais importante para mim. Então eu comecei a estudar sobre autismo, sobre o ABA, o que era melhor para ele, o que eu deveria saber para eu poder aplicar com ele em casa. E eu fui fazendo cursos, comecei uma nova faculdade e realmente a gente se dedica e muda toda a nossa rotina pela criança, pelo nosso filho. A gente acaba vendo também o amor, né, que a mãe tem pelo filho. Como tu falou agora, um paciente meu, a mãe do meu paciente também, ela fala a mesma coisa que você está falando. Ela teve que largar tudo para viver a função do filho dela. Ela falou assim, eu não me arrependo de nada, mas só que ela se anula muito, né? Ela quer voltar a estudar, ela quer voltar a trabalhar, mas e o filho dela, como é que fica? E aí você vê o amor, o carinho que ela tem por ele, a dedicação, não só ela, como o pai também, né? E é difícil, né? Muito difícil. Realmente, a gente abre mão assim, de tudo pela independência. A Joyce estava até conversando comigo numa supervisão sobre isso, né? Ela falou, Essa eu questão. passo uma luta em casa com meu filho, O meu imagina. filho, no caso, eu sou uma mãe atípica, mas não no sentido de uma criança autista, né? Meu filho tem uma deficiência no sangue, né? Ele é hemofílico. E eu tenho, desde quando ele nasceu, com 7 meses, sempre tive alguns cuidados. Eu trabalhava, parei de trabalhar, também estava 10 anos numa multinacional, tive que sair, né, no mesmo dia, né, que eu descobri, né, a deficiência. Aí é muito cuidado, muitos cuidados, eu tive que dar início a um tratamento, né? Era todo dia, né? E saindo pro centro, toda semana, quer dizer, né? E né, eu tive que iniciar ali e parar um pouco a minha vida, né? Me dedicar assim ao meu filho, né? E eu via isso como um peso assim muito grande, assim. Eu sofria muito com isso, né? Por mais que eu tava ali, né? Eu quis muito ter ele, foi muito esperado, né? E o amor da minha vida e assim, naquele momento eu decidi, né? Parar para cuidar dele, né? Por causa de todos os cuidados que tinha que ter, né? Não pode cair, não pode bater de cabeça, não pode se cortar, né? E tava começando a engatinhar nessa questão. E assim, foi ali naquele momento eu comecei a cuidar dele, fiquei anos e anos ali, né? Centro da cidade, aprendi a pegar a veia dele, dar injeção nele, para poder diminuir essa carga, entendeu? Senão é 2, 3 vezes que eu ainda ia estar indo, né? A gente vai, né, se adaptando ali a gente visa o melhor para o nosso filho, uma qualidade de vida, né? Como é que eu ia 2, 3 vezes por semana na cidade, sendo que ele tem que estudar? Então, a gente busca o melhor, né, para o nosso filho. A gente para o que tiver que parar, entendeu? Então, quando eu comecei, né, hoje em dia, graças a Deus, está mais leve, né, para mim. Ele mesmo se policia, já está um rapazinho, né? Aí, quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área, né, quando eu comecei aqui na Resignificar, um ano e meio atrás, aí, né, quando eu conheci esse outro mundo, né, da criança típica, né, do autismo, eu comecei a ver o meu mundo com mais leveza, né? Tipo assim, nossa, tem casos parecidos com o meu, as mães que também, né, se privaram do trabalho, né, de tá se cuidando numa academia, coisa, e tá cuidando só do filho, se dedicando ao filho. Tipo assim, eu meio que dei a mão ali junto, né? Choque E de me senti realidade. acolhida naquele mundo e tô acolhendo também, né? Eu converso muito com as famílias que a gente estava trabalhando, né? E foi isso. Hoje em dia eu vejo o caso do meu filho com mais leveza. E até assim, às vezes,
a maioria das vezes, né, a gente abre mão, mas o futuro ele é muito incerto. A gente não tem certeza. Eu não tenho certeza se meu filho vai fazer uma faculdade, sendo que eu abri mão de tudo para ele poder ter independência. Eu não sei se meu filho um dia vai morar sozinho, se meu filho um dia vai poder mexer, fazer uma comida. Então, assim, a gente abre mão para hoje, né? E com expectativas para o futuro, né? Porque é muito incerto. A gente não tem essa certeza, não, meu filho, eu larguei daqui tudo e estruturei minha vida para dar independência para ele, para quando ele crescer, ele fazer uma faculdade, ele trabalhar, ele ter uma família, não. É muito incerto, então também tem isso, né? Eu já acompanhei, eu nem ia falar, eu falei assim, eu não vou falar muito das minhas experiências, mas eu já acompanhei também uma paciente lá onde eu moro, né? Já tem um tempo, né? E aí eu vi a luta que era da mãe, sabe? Porque assim, mesmo tendo pai, irmão, não, era a mãe que tava ali o tempo todo, que leva pra terapia, que busca, que leva pra escola, que tava batendo lá na porta da escola, vamos adaptar material, Ludmila vai na escola, Ludmila vai na igreja, ela pedia pra eu ir em tudo que era lugar. E aí eu vi a luta dessa mãe, sabe? E hoje, assim, esses dias eu tava até conversando com meu esposo sobre ela. Que história linda que ela foi construindo. A filha já tá grande, assim, né? Mas ainda depende muito da mãe, né? Pra muita coisa. Mas ela voltou a morar na cidade que ela nasceu. Passou no mestrado, ela é formada em Belas Artes, é uma artista, assim, eu tenho uma escultura na minha casa, eu me acho, porque eu tenho uma escultura dela na minha casa, na minha mesinha da sala. Mas ela é, assim, uma pessoa incrível e ela voltou, passou no mestrado. Então, assim, eu até achei engraçado que ela criou um grupo no WhatsApp que ela colocou os melhores amigos dela, né? Que ela colocou lá no grupo e me colocou. E eu falei assim, eu me senti honrada, né? E aí, volta e meia, ela tá colocando lá no grupo coisas da vida dela que ela tá conquistando. Então, assim, depois de um certo tempo, ela teve que parar muita coisa da vida dela. Já vários momentos ela conversou comigo, já chorou e tal. E ela, né, foi relatando, gente, passei no mestrado, né, e a Vitória, porque a gente torce muito também por eles, né, a gente entende que são pessoas que têm carreira, têm sonhos, né, mas que tem a luta ali também diária, a gente sabe o quanto eles se esforçam e se dedicam, né. Priorizam o filho. Sim. Ai, gente, essa parte aí. Não, e não era o último, tá, que a gente... Tá. Mas quando chegar no momento de chorar, vamos lá. O último desse bloco aqui é criamos laços fortes e cada despedida dói no coração. Dói. Porque tem um momentinho de despedida, Dói, dependendo, né? dói. A gente inicia o atendimento e a base desse atendimento, né, de tudo que a gente vai conseguir, é a criação de vínculo. A gente cria um vínculo forte com a criança, com a família, né? Então, quando a gente perde esse paciente, é uma dor, gente. É uma dor, assim, bem grande. Porque a gente sabe que essa criança precisa da gente, precisa desse suporte. A família também, né? Precisa desse suporte para poder deixar o filho na escola e trabalhar tranquilo. Né? Então, assim, é muito importante. E já aconteceu comigo de estar no meio do atendimento, né? Ali a gente com bom desenvolvimento, e a gente ter que parar esses atendimentos por questões burocráticas de plano de saúde, questões financeiras dos pais também, porque às vezes são gastos muito altos, né? Então, às vezes, a família não consegue segurar e manter. E aí a gente tem que parar tudo. E é um sofrimento muito grande, né? Porque as famílias mandam mensagem pra gente para dizer o quanto a gente foi importante, o quanto a gente ainda é importante, que hoje o filho come na mesa com a família porque a gente ensinou. Hoje o filho vai no banheiro porque a gente ensinou. Hoje o filho conversa, mantém um contato visual com toda a família numa mesa de jantar, de almoço. Então, assim, são coisas importantíssimas que, infelizmente, às vezes, com a quebra desse tratamento, a gente acaba retrocedendo, né? Voltando ali atrás. Então, assim, é muito triste. Sim. O Júlio já vivenciou umas situações, assim, de
ter uma quebra ali, né, do É. atendimento, mas conseguiu retornar. E como é que foi pra você esse momento? Sim, porque a gente fica pensando muito na criança, né? Eu começo, quando eu soube que o plano tinha cancelado, eu já ligo pra mãe do paciente e pergunto, e aí, como que você tá? Como que tá o paciente? E eu falo, ó, só não esqueça de fazer os objetivos com ele, mesmo eu não estando. Você precisa fazer, pra ele não esquecer. Então ela vai lá e faz com ele. E aí quando o plano volta de novo, e eu vejo que ele não esqueceu, eu fico muito feliz por isso. E aí a gente vai levando, a gente vai seguindo. Acho que Ainda tem isso, né? Às vezes a criança, né, acaba regredindo. tem isso. Pode falar. Eu acho que o objetivo, assim, principal do atendimento do AT é dar asas para que a criança consiga voar, caminhar autonomia. sozinha, né? Não que ela dependa de um AT para a vida inteira, Uhum. né? Isso é muito importante até para as famílias entenderem. Não é um atendimento, né, que a gente quer ficar ali mantendo. A gente quer ir dando autonomia para a criança nas áreas para ele. É igual um exemplo também, que ela me ligou falando, Júlio, ó, o meu filho foi no banheiro, conseguiu ir no banheiro sozinho, fazer o número 2. Eu achei muito legal, falei, caramba, e já tá conseguindo, né? Sem eu ter ajudado ele, quem ajudou foi ela a levar ele no banheiro, né? Então isso é muito importante. Ó, e Júlio falou uma coisa assim, ó, quem ajudou foi ela. Então é uma coisa muito legal também do atendimento, que muitas pessoas, não vou dizer, muitas pessoas acham que é tudo o AT, né? Sim. Assim, então, é o AT, entrega o AT, né? Mas assim, a proposta da análise do comportamento, por conta até da carga horária extensiva e sem ambiente naturalístico, é que as pessoas também façam, a escola faça, os pais façam, Participam, para que a criança desenvolva. Então, assim, é muito. A Luana também já relatou em alguns momentos de estar ali com a família, né, no atendimento domiciliar e pontuando algumas situações. Ó, tenta fazer dessa forma, né, dessa forma, porque é importante para que os pais aprendam mesmo. E eu digo aprender porque, assim, às vezes eles não sabem, a gente não sabe de tudo, né, gente? É a gente que tem aqui as técnicas, as formas de aplicar. E a gente vai passando justamente para que eles consigam fazer, né, com a criança. Eu lembro até da mãe desse paciente do Júlio, a gente tá tendo cuidado pra gente não falar o nome das crianças. Mas eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu fiz com ela, assim, para alinhar as expectativas, ela me trouxe essa demanda, que era uma coisa que ela tinha muito interesse que acontecesse. E sendo bem sincera, acho que não foi uma coisa que a gente achou que ia acontecer muito rápido, Sim. porque a gente trabalha com uma hierarquia de habilidades, né? Iniciais, é como se fosse uma escadinha, a gente vai galgando os degraus ali, né? E às vezes tem uma habilidade que tá lá em cima e a gente pensa, meu Deus, ainda tem muita coisa para Sim. chegar no desfraude, né? Sim. Mas enfim, é muito legal esse relato. E Agora, também tem coisas também que ela falou que ele já tá começando a fazer, por exemplo, comer uma batata frita, comer alface, maionese. Então, aos poucos ele está conseguindo não fazer, né? uma criança muito E ela tá fazendo, e inteligentinha. ela mesmo que tá fazendo, porque na escola Parceria. eu não consigo fazer isso. É só o lanche da escola que ele, né, que ele come e só, E entendeu? ela tá conseguindo. E ela tá conseguindo. É legal que vai ativando o potencial dessa mãe, Sim, né? sim. Sabe a importância da Vai parceria. acreditando É. que ela consegue mesmo. Que bom. E a gente vai finalizar, vai pro último bloco. Será que a gente vai chorar nesse? Vamos lá. O nome do bloco é Segurei pra Não Chorar. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre experiências mais pro lado emotivo, né? Que a gente vivenciou nos atendimentos, que marcaram muito a nossa vida, né? Que a gente, não necessariamente a gente segurou pra não chorar, ou a gente chorou mesmo, né? Eu chorei. Mas que foi muito marcante, assim. E aí, falem aí. Eu tive um momento que meu paciente ele não dava função a nada. Ao brinquedo, a bola, a nada. E aí, eu fazendo o objetivo com ele de jogar bola, né? A troca de turno. E um belo dia ele vai lá e joga a bola pra mim. Eu dei um grito dentro da sala de aula, na sala de recurso que eu estava. Eu falei, meu Deus, ele conseguiu. E ele ficou olhando assim pra minha cara, né, assustado. E aí eu chorei. Falei, caramba. Isso filmou, né? Tu conseguiu até filmar. Consegui. Eu Falei, gritei de meu casa quando eu vi o Deus. vídeo. Assim, é muita felicidade. E hoje ele consegue chutar a bola. Eu fico muito feliz com isso. Que legal. Entendeu?
Eu até tenho questões pessoais, né? Como mãe atípica. Então, as primeiras palavrinhas com função, né? Foram, assim, muito importantes para mim. Eu chorei horrores. Um simples sim e não, É. sabe? Um dá com 4 anos e meio, pra eu entender que meu filho queria alguma coisa, sabe? Então, assim, foram coisas que eu me emocionava muito. E não só eu, ele também tinha uma AD por trás dele. Então, assim, era nós duas chorando horrores. Sabe? Porque era muito importante pra mim, mas também era muito importante pra ela ele alcançar esse objetivo. Então, assim, tem muitos momentos, assim, bem emocionantes, pessoais, e com os meus pacientes também. Esses dias, um paciente que eu atendo, chorou em casa, sendo que o choro dele era sempre se jogando no chão, se debatendo. E eu perguntei como foi o dia dele na casa, né? E aí ele me respondeu: Tia Luana, foi tudo bem, mas aconteceu uma coisa ruim e eu chorei. Falei: nossa, chorou? Mas por quê? Ele: olha, Tia Luana, mas eu chorei comportado. Eu chorei sentado, eu não chorei no chão. Eu chorei só. Aí eu: tudo bem, isso aí, a Tia Luana também chora. A professora também chora, seus amigos também choram, então isso é normal. Mas que bom que você se jogou no chão, mas o que aconteceu? Me conta. E aí ele teve uma frustração e ele soube ter o controle, né, do seu corpo para não se jogar no chão, não se debater nas coisas. Eu sempre explico que tudo bem chorar, né? Todo mundo chora, tá tudo certo. O importante é a gente não se jogar no chão porque o chão é sujo, porque ele pode se machucar, e não é legal. E, assim, foi uma coisa que me emocionou bastante. Fiquei muito feliz, abracei ele. Falei: isso aí, é muito bem que você conseguiu, você vai conseguir sempre, sabe? Com muita força, e eu vou conseguir, Tia Luana. E esse é o meu relato. Legal, legal. Eu fui um caso quando o meu paciente usou o banheiro sozinho pela primeira vez. Desfraude, legal. Isso. Eu fiquei emocionada, né? No caso, já vinha trabalhando há uns 4 meses, assim, né? Bem trabalho de formiguinha, né? Todo dia, rotina visual no banheiro, história social, levava a privada, O que levava é história bonequinho. social, gente? A gente vai conversando, daqui a pouco a gente vai. História social é quando a gente conta uma historinha no conta livro uma com o historinha, tema. isso. Aí eu levo também os bonequinhos, né? Uhum. Aí eu fui trabalhando essa questão, né? Todo dia um pouquinho, vai no banheiro agora, vamos lá. Aí mostrava, né? O quadro de rotina visual. Foi aos pouquinhos, né? Aí um belo dia, eu tava num final de semana, né? Eu tava lá na casa da minha cunhada, de boa lá, e daqui a pouco eu pego o celular, uma mensagem da mãe, falando: ele usou o banheiro sozinho. Aí eu desabei no choro, chorando. Aí quem tava perto perguntou: tá chorando por quê? Eu falei: ele usou o banheiro sozinho. Aí o Joyce, tu ficou emocionado? Eu fiquei, porque eu tô há meses trabalhando isso e às vezes a gente desanima. Aí vem aquele fôlego de novo, a gente começa tudo de novo e desanima, e vem aquele fôlego de novo, né, de continuar trabalhando. E assim, a gente não desistir, gente. Isso é muito bom. Eu falei: gente, que bom que a gente não desistiu, né? Porque às vezes a gente para até no caminho, muda o objetivo um pouquinho, depois você volta, né? Porque a gente tem nossas metas, nossos objetivos. Só que assim, eu já estava batendo ali, né, naquela questão, né, que esse objetivo a gente estava há um certo tempo. E assim, eu fiquei super emocionada naquele dia, eu chorei, né, ninguém entendendo, né? Aí eu tive que explicar para quem estava perto, aí o pessoal: poxa, que legal que você se emociona com essas conquistas. Eu falei: gente, é meu trabalho ali, entendeu? A gente cria esse vínculo, né, a gente quer o melhor para o paciente. Sim. E assim, só dele ter autonomia ali de ir no banheiro, né? Isso é uma vitória muito grande. E outro relato também que eu tenho do meu outro paciente é que ele, na escola, ele não relatava o que acontecia com ele. E aí, um belo dia, teve um objetivo que ele tinha que trabalhar comunicação, né? Que era para ele explicar o que ele estava falando, mas o que acontecia com ele. Aí, um belo dia, ele vai lá e me liga de chamada de vídeo, me ligando: tio Júlio, um amiguinho deu um tapa na minha cara. E isso não pode, eu quero que você chegue na escola e fale, que não sei o quê. Falei: tá bom, pode deixar que eu falar. Aí o pai pegou o telefone e falou comigo: olha, tio Júlio, tá vendo? A experiência não foi muito boa, mas a gente conseguiu trabalhar o objetivo com ele. Ele está conseguindo relatar. E hoje em dia ele fala mas o que acontece com ele, né?
na escola. Então, para mim, isso já foi um ganho também muito grande com ele. Eu tenho uma experiência também até pessoal. Meu filho também não contava sobre o que acontecia na escola. E aí eu comecei com o lanche dele. Todos os dias a gente saía da escola e eu ia perguntando o que ele comeu no lanche. Ia dando ali uma ajuda para ele conseguir responder. Hoje você levou o quê? Morango? E eu até filmava isso e botava na internet. E aí chegou um certo dia, né, depois de tantos treinamentos, conversas, ele começou. E aí, qual foi o seu lanche hoje? E aí ele conseguiu me. Hoje eu comi ovo, morango, pão sem ajuda. Então, assim, isso também foi uma coisa muito importante pra mim. Não é uma coisa pequena, mas que pros pais, né, de uma importância. E aí a gente vê o quanto o ABA, ele não. Quando a gente se emociona, né, não é só técnica. A gente também tem que dar a nossa alma, né? Porque para as pessoas elas acham que são coisas pequenas, né? E pra gente é muita coisa. Igual no caso do Júlio, jogou a bola, Júlio, então, Sim. coisa assim pra quem tá de fora, às vezes, que isso, mas foi uma questão ali. Eu não sei se. Pode falar. Eu ia falar, tem uma frase da enfermagem que eu gosto muito. Ao tocar em uma. Quer olhar na internet? Ao tocar em uma alma, seja em uma alma, seja apenas outra alma. E é uma coisa assim importante, porque às vezes a gente vai tão cheio de técnica que a gente esquece que é uma pessoa. Então a gente vai tudo tão robotizado que a gente esquece que aquela pessoa tem sentimento, que você tem que dar o tempo para ela, que você precisa fazer uma pergunta, esperar o tempo dela para ela processar, para ela te dar uma resposta. Então, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Legal. E é isso. Legal. É isso, gente. Vocês foram trazendo alguns relatos, eu fui lembrando da equipe toda, né, das supervisões, também de outros ATs, de relato de objetivos que a gente estava esperando alcançar ali no mês e não acontecia. E da nossa equipe a gente tem um paciente que foi um bendito xixi, muito esperado para sair na escola, né? Que a gente já era um paciente que desfraldou, mas que ficava muito tempo sem fazer xixi, e aí a gente ficou naquela dinâmica de leva no banheiro, da rotina. Então, são coisas que a gente fica esperando, né? Até que um dia eu recebi uma foto de um xixi no vaso, um vaso amarelinho. E eu de casa, deu certo! Então são coisas que a gente, né, comemora do atendimento, né? E que para muitas pessoas pode parecer pequeno, mas que a gente tá ali, né, semanas e meses junto com a família lutando para que aquilo aconteça. E que é muito importante para a criança, né? Sim. E é isso. Então a gente vai finalizar aqui, né? Eu acho que de tudo é muito importante a gente lembrar as pessoas que estão ouvindo a gente que a ABA é uma ciência, né? É um trabalho muito sério, né? A gente estuda muito, são várias técnicas que a gente precisa aprender. Todos os meses a gente se reúne com a equipe toda para estudar e aprender e debater os casos. Não só da equipe ABA, mas aqui da clínica também, a gente tem estudo de caso. Mas que, como a Luana falou, não é só técnica, né? A criança tem um dia que ela tá bem, tem um dia que ela não tá bem. Às vezes o AT tá bem, às vezes o AT não tá bem. Somos seres humanos, né? Trabalhamos com variáveis nessa rota do GPS. E é isso, mas é um trabalho muito importante, muito lindo. E eu quero agradecer a vocês, que eu acho que é a melhor equipe dessa clínica. Tomara que não E é isso. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Curte o vídeo no canal, nos acompanhe. Nós vamos divulgar mais vídeos com mais assuntos aí pela frente. Se você lembrou de alguma família, né, desses assuntos aqui que a gente trouxe, manda para essa família. Muito obrigada e tchau, tchau.